Bem, vamos lá. Olha só. Entrou em pauta no STF o julgamento de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia, na prática, a realização do chamado aborto legal, que é naqueles casos como de violência policial, violência sexual, por exemplo. Conforme apurou a Folha de São Paulo, o Alexandre de Moraes disse a interlocutores que o STF não julga a legalidade do aborto, mas abuso de poder do Conselho de Medicina. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Dale, oi. Pra falar sobre isso, estou aqui com o meu nobre Bruno Silvestre. Brunão, chega um pouquinho mais pra tua direita. Só um pouquinho assim. Vamos lá, Acho que pra tua esquerda, então, agora. Bom. Pra tua esquerda, Opa, na verdade. Era a esquerda. Vamos a esquerda. ver aqui. Agora sim, agora ficou bom. Agora Maravilha. Como é que estão, meu nobre? Quer dizer, então, que essa polêmica aí do aborto, na verdade, não tinha a ver com a proibição ou não do aborto. Tinha a ver com o Conselho Federal de Medicina que estava aí exacerbando as suas competências. Como é que é? Exatamente. Assim, o que a gente vai tratar agora é uma situação, ela é complexa, mas tem como a gente resumir. A questão é a seguinte, existe uma regra básica de que, em casos de violência sexual contra a mulher, ela tem o direito de fazer a interrupção da gravidez. Uhum. Por quê? Porque foi de uma violência. Ponto. Isso não tem justificativa para não concessão. Aí existe uma forma, tem um nome científico para isso, mas um tipo de procedimento que é feito que faz com que a mulher tome uma injeção, um medicamento específico, e ela acaba abortando espontaneamente. Só que o Conselho Federal de Medicina entrou com uma medida para tirar, né, primeiro, eles automaticamente estavam punindo os médicos que faziam o aborto legal nesses casos específicos. Então, isso já é um problema muito sério, muito sério, principalmente em São Paulo, tá? E aí, o que acontece? Aí eu quero mostrar a matéria para vocês entenderem as consequências, né? O que coloca aqui é o seguinte, olha... Tá na tela. Tá na tela, beleza. Olha só, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou em conversa com interlocutores que não deliberou sobre a constitucionalidade do aborto ao suspender uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o tema e sinalizou que a Corte tampouco deverá fazê-lo ao analisar o caso em plenário. Ou seja, analisar, não se está tratando aqui sobre a legalização ou a descriminalização do aborto, mas sim uma garantia legal, né? Ele coloca aqui, o magistrado teria apontado que a decisão liminar que sustou a norma, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão inicial rasgando, né, suspendendo a resolução do Conselho Federal que punia os médicos que fizessem esse aborto legal lá com 22 semanas. Aí, assim, proferida no dia 17 de maio, analisou especificamente a competência da autarquia para alterar os critérios de acesso a um direito previsto em lei. E é realmente isso. Por quê? Quem é que deve analisar os critérios legais? É a Justiça. Aquilo que a Justiça não souber, a Justiça utiliza assistente pericial. Mas quem determina é o juiz. O perito, ele é só um assistente. E aí, seguindo na lei, né? Em outras palavras, segundo pessoas que tomaram conhecimento dos diálogos, não está sendo discutida a legalidade do aborto no Brasil, mas o eventual desvio de competência e abuso do poder por parte do Conselho Médico. A ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, números 1141, abrindo parênteses. Esse é o nome da ação, tá? Tem uma ação para quando uma questão de um direito fundamental da Constituição é violado, você entra com essa ação para falar, opa, tem uma regra aqui que não está sendo cumprida, chama o VAR. É basicamente isso que essa ação diz, né? Que discute a resolução do Conselho Federal de Medicina, entrou em julgamento no plenário virtual do Supremo na sexta-feira, dia 31. O ministro André Mendonça divergiu de Moraes e votou pela manutenção da resolução da autarquia médica. Cássio Nunes Marques, por sua vez, apresentou um pedido de destaque para que a ação seja analisada no plenário físico da Corte. E aqui eu quero trazer para vocês qual é a bagunça, né? Qual é a situação nesse caso. Primeiro, a gente tem que entender, o que está sendo falado aqui é sobre regras e procedimentos para quando a mulher
ela tem um direito garantido. Ela sofreu uma violência, ela tem direito ao aborto e estão demorando para fazer o procedimento, ou tem um determinado período de semanas aí em que ela vai fazer e o médico faz a operação, o procedimento tem que ser feito, e o conselho vai e pune esse médico. É disso que a gente está falando. Sim. Esse é o tema. E aí, qual é o problema que a gente tem nisso? A OMS já tem orientação nesse sentido. Já existe um debate consolidado sobre o direito da mulher, ainda mais num caso desses. Porque quando o pessoal fala, se fosse minha filha, eu ia atrás do cara, se fosse minha filha, eu ia querer vingança e tudo mais, beleza. Mas a pergunta é, e o que você ia querer para sua filha? Esse é o grande ponto. As pessoas não param para pensar que a mulher ela tem direito de interromper uma gestação, ainda mais vítima de violência. Ponto. E aí, eu quero convidar as pessoas. Eu já vi uma vez no chat o pessoal falar que só advogado que tem acesso. Não é. Eu quero mostrar para vocês. Então, vamos colocar o link lá do Supremo para vocês olharem aí. Tá na tela. Ó, olha só, vocês vão ver aí o seguinte, vamos baixar um pouquinho, você vê que tá ali, a DPF 1141. Isso aí qualquer pessoa pode ver, tá? Tá ali, processo eletrônico, público, medida liminar, aí tá dizendo que é o requerente, né? Que é o pessoal. O pessoal entrou com a ação da DPF. E a parte que tá envolvida nisso, né? O Conselho Federal de Medicina. E aí, olha que curioso ali embaixo o símbolo, né? Agenda 2030 da ONU. 3. Saúde e bem-estar. Ou seja, isso aqui já mostra uma situação de que é uma prioridade da ONU, é um foco que tem que ser debatido. Descendo um pouquinho, está vendo a parte que está aí, sessão virtual? Sim, aqui. Clica nela. Cliquei. Aí isso, agora aperta nesse número que está aí, para o pessoal ver. Ó, no referendo da medida cautelar aqui, né? Isso. Vamos lá. Aí vai aparecer o data de início do julgamento, certo? Clica nele. Vamos lá. Tá aqui, galera. Olha só que legal. Você vê que aí, para quem quiser ver, tem o voto do relator, do Alexandre de Moraes, que é o relator. Do lado tem o voto dele, tem o relatório e tem o voto. Embaixo tem o destaque, que foi do ministro Nunes Marques, que foi para plenário, e tem a divergência do ministro André Mendonça, que fez um voto contrariando Alexandre de Moraes. Não por nada. O que eu quero mostrar é que, assim, qualquer pessoa pode acessar o site do Supremo para olhar isso. Mas o que é interessante, o que eu quero chamar a atenção para vocês disso? Que, primeiro, isso é público. O ministro Nunes Marques, ao pedir destaque para debater em plenário, assim, sendo bem sincero com você, isso deveria ser uma coisa lógica e prática. Deveria ser um direito consolidado e essa ação deveria ser acompanhada do voto do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque é um direito já garantido por lei. Não tem o que discutir. Agora, o ministro André Mendonça, ele vem com um argumento que, ao meu ver, é um argumento muito mais legislativo de quem quer ser contra o aborto do que uma análise técnica. Ele foi lá para fazer isso, né? É aquele negócio, infelizmente, porque assim, eu gosto de julgar os ministros ou avaliar pelos votos deles. Obviamente que a gente sabe que tem isso, mas antes deles serem eleitos, eu falo essas coisas. Quando eles são eleitos, eu analiso pelos votos. E eu julgo, eu faço as minhas críticas a eles pelos votos. Eu acho que o ministro André Mendonça, ele não votou bem, não acho que foi um bom voto, porque isso é uma questão técnica que tem que ser considerada o preceito legal de direito da mulher. Se o juiz, no caso específico, tiver alguma dúvida, ele pergunta para o médico. O perito está lá para isso. Existe um capítulo no Código de Processo Civil. É como se o Código de Processo Civil fosse as regras de xadrez. As regras estão lá. Existe um capítulo dedicado à perícia. O que o juiz tiver de dúvida, ele pergunta para o perito, ele manda fazer perícia. Isso não é problema. Agora, qual é o problema que a gente tem? É chegar um ministro e fazer um voto dizendo que isso é coisa técnica, que não compete a juiz, não compete ao judiciário. Pelo amor de Deus, pelo contrário. O próprio médico fez o procedimento. Quem está querendo punir é o conselho. Pelo amor de Deus. E outra coisa, a gente não reinventa a roda. Se existisse algum problema sério para a mulher, para a saúde, etc., isso ia ser debatido no Conselho Mundial de Saúde.
Por mais que nossos médicos sejam preparados e que tenham um Conselho Federal de Medicina, ele não é maior e melhor do que a Organização Mundial da Saúde. Então, gente, nesse caso, a gente só tem que pegar o que diz a OMS e baixar a cabeça. É como foi na pandemia. Não tem que reinventar a roda. É só ver o que vem de cima. Pode crer. Justamente. E Isso explicita, né, cara, que o voto do André Mendonça é um voto ideológico, né? Quando é uma questão que tá fora da questão do livre convencimento, né? Não tem a ver com isso, né, Bruno? Não tá aberto para debate, né? Por isso que a ação é justamente uma cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá lá, tá escrito, direito adquirido, vamos nessa. Estão punindo algo, né, que estão indo contra a Constituição, e é isso que tá sendo colocado aqui. Eu achei muito mais honesto na questão do Nunes Marques. O Nunes Marques vem me surpreendendo em vários momentos aí, mas de pegar e chamar o destaque para o plenário. Pegar e chamar para o plenário para a gente ter uma conversa sobre esse assunto anteriormente. Não que fosse necessário, no meu entendimento. Mas a atuação aqui do André Mendonça, ela veio, tipo assim, alinhada com o porquê que ele tá lá, né? Tá lá para ser esse terrivelmente evangélico, para, né, enfim, impor uma agenda ultraconservadora de costume dentro do STF, né? Então, talvez não só, assim, né? Talvez não só. Para mim, o grande problema nesse caso é que, assim, os fundamentos jurídicos apresentados pelo André Mendonça, eles não me atendem. Eu não acho que é válido a argumentação da forma que ele está colocando. Não concordo. O Nunes Marques, por sua vez, colocar para o plenário, a minha preocupação é que justamente o pessoal está espetacularizando julgamentos que deveriam ser básicos. Como eu te falei, para mim, esse julgamento, ele ir para plenário, ele, entre aspas, é uma derrota no sentido moral. Porque, para mim, esse caso é um caso simples que devia ser diretamente colocado a procedência e acabou. Porque isso quem vai analisar é o judiciário caso a caso. Ponto. O problema é que toda hora estão jogando dessa forma. Verdade. E eu não gosto disso, porque o que acontece? Depois querem criticar do advogado querer ir lá defender o caso. E isso é um problema, porque os ministros, às vezes, eles falam durante horas, não que não tenham que votar, não é esse o problema, mas a questão esse caso, por exemplo, para mim, ele tinha que ser pacífico, julgado né? direto, porque ele é um caso mais simples, né? Sim, sem dúvida. A gente vê esse tipo de atuação e fica com o pé atrás, sem dúvida. A gente já sabia que isso poderia acontecer, né? Em relação aí à atuação do André Mendonça e do Nunes Marques, os dois que foram indicados aí pelo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, né? E enfim, a gente é complicado, porque é um direito adquirido, enfim, tem toda uma carga ideológica e acho que, justamente, concordo com você. Esse adiamento na conclusão dessa questão aqui, né, levando para plenária e tudo mais, aí ela explicita algo de espetaculoso, assim, dentro de um processo que devia se manter dentro das balizas jurídicas, né, mano? Não tinha que cair para um lance, né, enfim, de opinião e tudo mais. Mas é isso aí, moçada. Tamo de olho no STF. Você acabou de aprender como é que você entra aqui, ó, no site do STF, fica por dentro de todos os julgamentos. Você tem acesso aos votos, tudo isso tá aberto, não é só para advogados. Então, também, se você quiser se informar um pouco mais antes de dar uma opinião, tá aí. Siga o exemplo do meu galo Bruno Silvestre. Valeu? Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com o meu galo Bruno. Olha só, dá uma olhada no trampo dele aqui em @cidadãosilvestre e nos vemos no próximo Plantão do Meteoro.